Salmo de número 128. Esse salmo tem como título Temor de Deus e Felicidade no Lar. Salmo de número 128. Amém? Esse diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Que Deus abençoe o texto para a nossa edificação. Irmãos, falamos aqui na semana passada sobre o fato de que no decorrer da história da humanidade, o diabo conseguiu tirar ou colocar, na verdade, colocar uma visão diferente daquela que Deus havia posto na nossa vida. O diabo conseguiu deslocar Deus, colocar Deus lá no fim, num lugar distante, onde o cristão, com muito esforço, chega até Deus. Então, tirou Deus do princípio e o colocou no fim. Irmãos, nós muitas vezes não entendemos quão profunda é essa declaração, mas olha a consequência disso na nossa vida. A partir daí, irmãos, o homem, nós, os seres humanos, nós passamos a olhar a vida e pensar a vida a partir de nós e não de Deus. Veja bem, se Deus não está no princípio e Deus está lá no fim, e nós temos que ir a Deus, então o esforço nosso é de ir a Deus, então nossa vida passou a ser vivida e pensada a partir de nós, das nossas necessidades, das nossas pretensões. Então veja, Deus tornou-se a nossa expectativa. Então Deus que deveria ser a nossa razão da existência, Deus que deveria ser o princípio, a origem de todas as coisas da nossa vida, Ele passou a ser para o ser humano a sua expectativa, aquilo que Ele deseja. Então veja, Deus passou a ser o tamanho da expectativa do ser humano. Então, vamos dar nome a isso. Por exemplo, se o ser humano precisa de cura, então Deus passou a ser o remédio, para na hora da necessidade o homem ir a Deus para curar. Se é de consolo, amparo, então vai buscar Deus nessa hora. Se é financeiramente, vai buscar Deus com essa finalidade. Então Deus deixou de ser a origem e a razão de todas as coisas e passou a ser a expectativa do ser humano. Irmãos, isso é muito mais sério do que a gente consegue imaginar, porque aí cada um de nós fez Deus à sua maneira e pensa Deus à sua maneira a partir de quê? Da sua própria vida, da sua existência. Então Deus cabe naquilo que eu projeto esse Deus, naquilo que eu penso desse Deus, e não Deus é a origem de tudo aquilo que eu sou, daquilo que eu pretendo e daquilo que Deus programou, planejou para que eu fosse. Olha que coisa tremenda. O resultado disso, irmãos, é que nós estamos vendo que o homem então tenta viver uma vida sem Deus, tenta ser ele mesmo a razão dos seus planos e projetos, tenta então viver a vida sem Deus, e Deus passa a ser um ser que só se busca na necessidade.
E como nós estamos vivendo um mundo onde a carência e a necessidade está tão grande, então as pessoas vão buscar Deus para suprir as suas necessidades. Então, na verdade, eles não querem Deus, eles querem aquilo que Deus pode prover. Então, aquilo que Deus puder ofertar e dar, é isso que eles esperam de Deus. Então, ele vai buscar Deus na medida da sua necessidade. Eis a razão por que muita gente só busca Deus na dificuldade. Ou seja, enquanto está tudo bem, está vivendo tranquilo, mas quando a coisa aperta e aí a pessoa não dá conta, então aí ele vai buscar Deus para atender a sua expectativa, para suprir a sua necessidade. Então virou um ser carente, que quando necessita, então vai buscar Deus para suprir e atender as suas necessidades e carências. Também entendemos mal, falamos na semana passada, de que a bem-aventurança, a felicidade, nós entendemos que ela é individualmente, ela é para o indivíduo, e a Bíblia ensina que não, irmãos. A bem-aventurança, ela não é para o indivíduo, a bem-aventurança é para uma relação. Então, Deus projetou e pensou em família. Deus não projetou e pensou no indivíduo. Por isso Deus disse que para Adão que não era bom que o homem estivesse só. Porque a bênção de Deus, ela não é para ser vivida em si mesmo, mas a bênção de Deus é para ser compartilhada. Então olha, acompanhe o raciocínio comigo. Porque o diabo nos colocou como um ser carente, nós entendemos que a bênção de Deus é para nós. E aí, nós passamos então a viver um Deus que atende e supre um indivíduo, e não uma relação. Quem que nos ensinou a isso? Foi o diabo. Por quê, irmãos? Porque Deus, ao criar o homem, diz assim: crescei, multiplicai e frutificai. E o diabo chegou e disse: comei. Então, ao invés de recebermos a bênção, para que a bênção atendesse, expandisse e suprisse outros, nós entendemos que a bênção é para a individualidade, para vivermos nossa carência, nossa necessidade. Então, nós pensamos na bênção para nós mesmos e não para os outros. Isso foi o tema da nossa mensagem na semana passada. Hoje, irmãos, queria pensar com os irmãos a respeito disso dentro desse salmo que nós estamos lendo. Nós vimos aqui que mostra um contexto de uma família bem-aventurada, uma família feliz. E na visão aqui do salmista, uma família bem-aventurada, uma família feliz, é essa família que vive a bênção de Deus na relação, no relacionamento. Então, aqui o salmista coloca o pai como provedor da casa, a mãe como a fonte de alegria e os filhos como geradores de comunhão. E aí, o salmo todo é vivido nessa expressão de comunhão, de um suprindo as necessidades dos outros e ao mesmo tempo compartilhando, repartindo, dividindo a bênção que Deus dá. Então, a bênção era para ser vivida de forma comunitária, porque a bem-aventurança, irmãos, é para prover comunhão, pois a bênção de Deus é derramada na comunhão. Se você abrir sua Bíblia no Salmo 133, eu vou citar o Salmo aqui, e os irmãos conhecem muito bem o Salmo. Lá no Salmo 133 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso, né? Primeiro ele diz, como o orvalho, né, nos montes de Sião, é como o óleo precioso que sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Aí ele diz assim: é como o orvalho sobre o monte de Sião, que derrama, né, sobre o monte de Sião. E ele diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, onde que a bênção é derramada, irmãos? É na comunhão.
Então ele diz: por isso, quando os irmãos estão unidos, quando a família está vivendo em comunhão, é que a bênção é derramada. Porque a bênção não é para a individualidade, a bênção é para viver no relacionamento. Então a felicidade no lar, a felicidade na família, a felicidade na igreja, a felicidade na vida está dentro da visão de que aquilo que Deus me dá não é para proveito próprio, mas aquilo que Deus me dá é para ser compartilhado, para ser repartido, para ser vivido em comunhão, para que eu possa desfrutar disso juntamente com outros, para que eu possa aproveitar isso na minha vida. Olha, irmãos, sempre li os Salmos 23 e pensei no Salmo 23 sempre na forma como Deus supre as nossas necessidades, como Deus nos guarda no caminho, né? Como Deus nos dá a visão de vida eterna. E sempre que eu li sobre o verso 5 do Salmo 23, nunca vi um comentário no Salmo 23 falando do verso 5. Todos os comentários que eu li do Salmo 23 sempre falava dos primeiros versos e do último verso, verso 6. Mas o 5 ele não falava. O 5 diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-se minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Parece que esse versículo estava fora do contexto. Sabe por quê, irmãos? Porque sempre nós olhamos o Salmo como se Deus estivesse falando de uma bênção que era para viver na individualidade, viver essa bênção para mim mesmo. Então o versículo 5 parece que está fora do contexto. A preparar uma mesa na presença dos adversários, ungir a cabeça com óleo, o cálice transbordar. Que sentido que tem isso dentro do que o salmista estava dizendo? E aí alguém disse assim: não, pastor, é porque ali Deus está dizendo assim que Deus vai exaltar você diante dos seus inimigos. Mas então para que a mesa? Se Deus vai me engrandecer diante dos inimigos, para que a mesa, irmãos? A mesa não é lugar de comunhão, de comer? Então o que o salmista está falando é assim, que Deus vai derramar essas bênçãos da provisão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A bênção da paz, Ele me leva para junto das águas tranquilas. A bênção da segurança, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, todas essas bênçãos é para ser repartida onde? Na mesa, onde as diferenças e onde as animosidades são quebradas, porque é na mesa da comunhão, porque a bênção de Deus, ela o é para a comunhão. Então Deus está dizendo que Ele vai abençoar a sua vida para que você tenha com que repartir com aqueles que você considera que são seus adversários, e Deus vai promover a paz por meio da bênção de Deus na sua vida. E aí nós não pensamos nisso, nós achamos muitas vezes que a bênção de Deus é justamente para vir trazer alegria e paz individualmente, e não na comunhão, e não na mesa onde nós repartimos. Achamos que a mesa é só para suprir a nossa vida. Não, meus irmãos, a mesa é o lugar onde famílias se encontram, onde famílias compartilham. Mesa é lugar de comunhão, onde nós nos identificamos como família, e não lugar de suprir as nossas necessidades físicas. Porque suprir nossas necessidades físicas, materiais, comida, nós não precisamos de mesa, né? Nós podemos comer em qualquer lugar. Mas a mesa é lugar, símbolo de união, né? Lugar onde famílias se encontram, onde pessoas convivem, onde a união, a comunhão é manifesta. Assim sendo, irmãos, quando nós olhamos para o Salmo aqui e entendemos que Deus não quer abençoar individualmente, e aliás, essa é a promessa de Deus na nossa vida. Veja, irmãos, toda a bênção de Deus, ela é dada, ela é derramada na comunhão, porque, veja, porque eu estou no corpo de Cristo, é que eu sou abençoado. Jesus falou isso, Jesus disse assim lá em João 15: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ele diz: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então só tem bênção, irmãos, quem está na comunhão do corpo. Então
Então Deus não abençoa o indivíduo que está fora do corpo. Deus só abençoa o indivíduo que faz parte de Cristo, que está ligado ao corpo de Cristo. Então Deus pode prover coisas. Então o favor de Deus pode alcançar qualquer indivíduo. Ele faz nascer o sol sobre maus, bons, mas a bênção de Deus, a bênção que gera vida, a bênção que traz comunhão, a bênção que traz paz, essa bênção só é derramada para aqueles que estão ligados a Cristo, que estão no corpo. Por isso ele diz assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos será feito. Mas olha como nós temos entendido errado, irmãos. Veja, querem ver? Quando vocês lêem lá na Bíblia falando assim, enchei-vos do Espírito, então, enchei-vos do Espírito, você pensa num copo vazio sendo enchido, preenchido, ou você pensa numa jarra derramando? Vou repetir a pergunta. Quando você lê lá na Bíblia, enchei-vos do Espírito, você pensa num recipiente vazio sendo preenchido, ou você pensa num jarro derramando? Olha como nós sempre entendido errado. Nós achamos que encher do Espírito é um vazio sendo preenchido. Abre sua Bíblia, vai lá, abre sua Bíblia lá em João. Abre lá para mim, João 7. João 7, versículo 38. Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 38. Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então é alguém enchendo ou derramando? Derramando. Não é enchendo, é derramando. Quem que ensinou a gente que encher do Espírito é um copo vazio sendo preenchido? Essa visão de que a bênção é para individualidade, é para eu receber. Querem ver, irmãos? Pastor, mas esse texto aí fala do Espírito Santo? Olha o verso 39, o seguinte: isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Vou ler de novo, verso 38. Olha lá: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, derramando. E aí João diz: isso Jesus disse com respeito ao Espírito que haviam de receber. Então, irmãos, encher do Espírito não é receber, é derramar, irmãos. Porque a bênção é para ser compartilhada. A bênção é para a comunhão. Então, tudo aquilo que Deus nos concede não é para nós mesmos, não tem sentido, irmãos. Deus nos conceder algo que seja para nosso proveito próprio. Pense mais: para que Deus deu os dons à igreja? Todo dom, qual era o objetivo do dom que uma pessoa recebe? Edificação do corpo. Deus nunca deu um dom para proveito próprio. Todos os dons que nós recebemos do Espírito Santo, Ele os são para abençoar a vida de outros, para a edificação da vida dos outros. Então, toda bênção que eu recebo, toda bem-aventurança que vem de Deus para a minha vida, para me fazer feliz,
só terá sentido e só me fará feliz se aquilo estiver alcançando a vida de outro. Por isso, irmãos, é para relação, não é para individualidade. Por isso, irmãos, é para comunhão, é para viver com os outros, é para abençoar a vida dos outros. Sabe por quê, meus irmãos, que não está dando certo a vida? Porque as pessoas estão pensando a vida a partir de si mesmos. As pessoas não estão pensando a vida a partir de Deus, no projeto de Deus, no propósito de Deus. Eles estão pensando a vida a partir das suas necessidades. Por isso, cada dia mais o mundo está se tornando mais egoísta, mais cheio de si, mais preocupado em si mesmo, e não está vendo a vida como uma oportunidade, irmãos, de servir. Então, a bem-aventurança, a felicidade está justamente quando nós compartilhamos, quando nós dividimos, quando nós entregamos, quando nós doamos para a vida das outras pessoas. E, irmãos, a fé que Deus nos deu, ela é justamente para nos dar a capacidade de doar. Por que Abraão é o pai da fé? Porque Abraão recebeu? Não, irmãos, porque ele foi ao monte doar. E doar aquilo que ele tinha mais precioso, por isso ele é o pai da fé. Então a fé, irmãos, é para doar, é para abençoar e não para receber. Então, se eu não entender isso, toda a minha vida, irmãos, vai ter que ser pensada a partir de mim mesmo, das minhas necessidades, dos meus anseios, dos meus desejos. E por isso, irmãos, tem tanta frustração, porque eu quero conviver com pessoas que estejam suprindo as minhas necessidades e não abençoando, não sendo abençoadas por mim, digo. Então, se eu não entender o processo de Deus, o projeto de Deus, eu nunca vou ser uma pessoa bem-aventurada, nunca serei uma pessoa feliz, porque não há medida para um ser carente, irmãos. Em todo o tempo ele vai continuar esperando ser preenchido, e alguém que possa preencher. E aí o salmista então vem e traz uma família bem-aventurada, essa família que tem toda essa expressão. Veja, no contexto em que o salmista vivia aqui, que era um contexto agrário, um contexto lá de pessoas que moravam numa vila, numa fazenda, né, onde as pessoas viviam um lar, lá na zona rural, e o salmista estava falando disso aqui. Ele diz assim: olha, nessa bem-aventurança, no projeto de Deus, no propósito de Deus, de tornar alguém bem-aventurado, feliz, o lar bem-aventurado, feliz é aquele onde o pai entende que a sua vida, ou sua função, é de ser provedor da casa. E aí ele diz assim: do trabalho das suas mãos comerás. Mas olha, irmãos, esse homem é abençoado porque Deus dá condição para que através do seu trabalho ele supra as necessidades da sua família. Então, em primeiro lugar, é um lar abençoado. Por quê? Porque através do trabalho das mãos desse homem, a família é sustentada, irmãos. Toda a família é sustentada pelo trabalho desse homem. Mas notem que ele diz assim, que isso, o fato de ser um provedor e de trazer o sustento para casa, é uma bem-aventurança. Ele diz assim: feliz serás e tudo te irá bem. Aí logo em seguida ele passa para o segundo motivo, e ele diz assim, que a esposa no lar é a fonte de alegria. Olha o que ele compara a esposa. Ele diz assim: a esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Videira, irmãos, é o pé de uva, que produz a uva que faz o vinho. E o vinho, irmãos, na Bíblia era símbolo de alegria, de contentamento. Então ele está dizendo assim, que o homem provê e a esposa traz alegria. Então, o homem sustenta e a esposa traz a alegria dentro da casa. A esposa é a fonte de alegria, né, de contentamento. Olha, irmãos, isso tem um sentido tão especial, porque se você observar, irmãos, foi justamente na ceia, quando Deus estava provendo as nossas necessidades espirituais, que Deus usou o pão e o vinho. Porque Deus trouxe não só sustento para a nossa vida através de Jesus,
mas Deus também trouxe alegria e paz através do vinho, do sangue de Cristo que foi derramado por nós. E ele está dizendo que numa família bem-aventurada, o homem sustenta a casa, o homem provê, e a esposa é motivo da alegria da família. Mas aí logo em seguida ele vem com o terceiro aspecto e diz assim: teus filhos como rebentos ou como a oliveira. O que é a oliveira, irmãos? A oliveira produz a azeitona, que se faz o azeite. E a gente sabe que o azeite na Bíblia é símbolo da ação e da operação do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, para gerar comunhão. Então os filhos seriam provedores de comunhão na casa. Por quê? Porque diz aí, onde esses filhos estão, irmãos? A roda da tua mesa. Ou seja, é na mesa onde a provisão vem, onde a alegria se manifesta e onde a comunhão é revelada. Então a bem-aventurança é para trazer sustento, alegria, gerar comunhão. Agora nota, irmãos, que tudo isso aí tem sacrifício envolvido. Não há sustento sem sacrifício, não há alegria sem sacrifício, e não há comunhão sem sacrifício. Para virar pão, o trigo teve que ser esmagado. Para virar vinho, a uva teve que ser pisada. Para virar azeite, a azeitona teve que ser esmagada para gerar o azeite. Mas ele está dizendo que todo sacrifício, irmãos, dentro do propósito de Deus, gera bem-aventurança, gera felicidade. E aí nós podemos pensar, como que é a nossa família, irmãos? Como nós temos vivido a nossa vida familiar? Como nós temos vivido nosso casamento, os que são casados? Como têm sido as nossas expectativas de família? Vivendo cada um na individualidade, cada um usufruindo do outro o máximo que pode, cobrando mais que tiver condição de fazê-lo. Hoje casamentos, irmãos, estão na base daquilo que eu posso receber e não daquilo que eu posso ofertar. Por que casamento não está dando certo, irmãos? Porque pessoas estão casando na expectativa de que o outro irá realizar todos os seus desejos, suprir todas as suas necessidades. Ninguém está casando para fazer o outro feliz, está casando na expectativa de ser feliz, porque está pensando o casamento também a partir das suas carências, das suas necessidades, e não pensando o casamento como um projeto, um propósito de Deus. Por que filhos não estão dando certo, irmãos? Por que filhos estão querendo viver a individualidade e a distância maior dos pais possível? Filhos às vezes estão doidos para casar, para poder rachar fora da casa, sair da casa. Por que, irmãos? Porque não estão encontrando no lar a bem-aventurança que promove comunhão, mas está vivendo a individualidade e a independência do dia a dia. Querem alcançar o máximo a independência para o mais rápido possível poder sair fora, para não viver a comunhão, não viver o relacionamento. Hoje, irmãos, com tristeza a gente vê filhos pequenos hoje vivendo totalmente diferentes às realidades de família e de casa. Filhos que vivem as suas vidas despreocupados com o que está acontecendo dentro da casa. Filhos que estão vivendo hoje, irmãos, sem nem saber o que está acontecendo dentro da casa. Pais que às vezes não sabem nem o que está acontecendo com os filhos. Onde pessoas estão vivendo, irmãos, hoje com tristeza no nosso coração. Hoje nós comunicamos mais por meio de celular do que do WhatsApp, do que pessoalmente, não é verdade? Às vezes a gente fica assustado de ver que pais estão conversando, maridos e esposas estão conversando pelo WhatsApp ao invés de conversar pessoalmente. A
mesa, irmãos. Quantas famílias estão sentando na mesa para comer? Lá em casa, irmãos, é proibido ligar o celular, mexer no celular na hora do almoço. Porque almoço, irmãos, é lugar de comunhão, a mesa é lugar de comunhão. Nós não podemos entender a mesa como lugar só de satisfazer nossa necessidade de alimento. Nós temos que entender que a mesa é lugar de manifestar que nós somos família, que nós vivemos comunhão. A bênção de Deus é para isso, irmãos, é para abençoar a nossa família. Nós não podemos viver essa vida tão agitada, corrida que as pessoas estão vivendo, e que não tem tempo nem para sentar para comer, não tem tempo para compartilhar, não tem tempo para conversar, não tem tempo para viver a comunhão, irmãos. E é por isso, irmãos, que não tem dado certo. Por isso que casamentos estão acabando, por isso que relacionamentos familiares estão acabando, sendo divididos, porque cada um quer viver a sua individualidade, quer pensar Deus como se Deus fosse para a individualidade. Não, irmãos, Deus criou família. Deus compartilhou da sua essência, da sua natureza com família. Deus não criou o homem sozinho, Deus criou uma mulher para que estabelecesse uma família com quem Deus se relacionasse. Deus quer relacionar com família, irmãos. Olha, irmãos, casamento, filhos, tudo exige de nós sacrifício. Se nós não quisermos viver esse sacrifício, irmãos, nós não estaremos usufruindo da bênção de viver a felicidade no lar. Pensa, irmão, irmã, você que tem filho pequeno, quantas noites você sacrificou para cuidar desse filho pequeno? Não é verdade? Você não sente uma ingratidão quando esse filho depois se torna adulto e esquece de tudo isso, ou nem sabe de tudo isso, nem pensa em tudo isso, né? E vai viver longe de você. A maior tristeza para um pai, para uma mãe, é envelhecer e não ter ninguém para cuidar deles. Não tem ninguém para pegar e cuidar, sustentar, ajudar. Mas, meus irmãos, os filhos de hoje são frutos de um casamento onde viveram a individualidade e não compartilharam uma vida em comum. Quem não envelhece junto no casamento é porque está vivendo a individualidade e não a comunhão conjugal. O que nos faz uma família, irmãos, é a nossa comunhão e não o nome que nós temos. O que nos faz uma família, irmãos, não é morarmos na mesma casa, mas é vivermos uma comunhão dentro dessa mesma casa. O que nos faz uma família abençoada, irmãos, é entender que a bênção de Deus é derramada para a comunhão e não para a individualidade. Creio, irmãos, que está chegando um momento em que nós temos que repensar a família, nós temos que repensar a vida e repensar, irmãos, a partir do projeto de Deus, do propósito de Deus, e não a partir de nós mesmos. Nessa jornada, nessa caminhada, onde nós nos perdemos, irmãos? Onde foi que nós distanciamos? Então a palavra de Deus diz assim: lembra onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te onde caíste, ou seja, olha onde foi que as coisas se perderam. Diz, volta às primeiras obras, volta ao início, recomece, irmão. Nunca é tarde para a gente viver o projeto de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso lar. Deus nos abençoe.